Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vamos falar bastante sobre a vitória do Vasco ontem, uma vitória maiúscula, muito importante, não somente em relação à pontuação, à tabela, mas principalmente em relação à confiança, à autoestima, moral que vai trazer para o grupo do Vasco daqui para frente aí no Campeonato Brasileiro e nas outras competições. E vamos falar muito também sobre a partida que o Vasco já tem na terça-feira contra o Ceará, jogo fora de casa. Muito vascaíno aí já querendo, né, buscar essa vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar bastante sobre isso. E no final do nosso vídeo aqui de hoje teremos duas entrevistas para você acompanhar. A primeira, uma entrevista exclusiva com Pablo Verrete. Falou com a gente depois do jogo, bateu um papo com o nosso canal aqui, né? Falou aí sobre a vitória de ontem e da expectativa agora para as próximas partidas. E também teremos a entrevista dada pelo treinador Fábio Carilli após a partida. Então fica com a gente, acompanha o vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. Quero também convidar você vascaíno que não é inscrito no nosso canal, para o vídeo rapidinho, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco aqui na internet, no YouTube. E quem puder, dá aquela moral também, deixando o like, deixando o joinha no vídeo, compartilhando esse vídeo aí nos grupos de Zap, nas suas redes sociais, para ajudar o nosso canal a continuar crescendo, evoluindo e cada vez mais chegando aí à casa dos vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. É o que eu sempre falo, tem canal aí do Flamengo, tem 2 milhões de inscritos. Nós aqui somos o maior canal de Vasco, temos 500 mil. Pra gente bater de frente com os caras, irmão, você tem que compartilhar, tem que trazer os amigos, manda o vídeo pra todo mundo, pra galera se inscrever e a gente, ó, ficar cabeça a cabeça com o nosso rival carioca, beleza? E antes de começar o vídeo, recado pra galera que seguiu o conselho do pai ontem, né? Eu falei pra galera, vai lá na Estrela Bet, aposta na vitória do Vasco, você vai se dar bem. Foi lá, eu botei R$200 na vitória do Vascão, ganhei uma grana, me dei bem. Todo mundo que seguiu o meu conselho se deu bem também. Quer seguir o meu conselho aí já para o próximo jogo contra o Ceará ou para alguns jogos do Campeonato Brasileiro de hoje? Vão ter várias partidas do Brasileirão rolando hoje. A Estrela Bet, para quem é inscrito aqui no nosso canal, tá dando R$30 de graça para você fazer a sua primeira aposta e não para por aí. Você ainda ganha 100% de bônus no seu depósito. Então qualquer valor que você depositar, se você se cadastrar usando o link aqui do nosso canal, você vai ganhar aí o dobro do valor que você colocar lá. O link está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Corre lá, clica no link, faça o seu cadastro, garanta os R$30, faça o depósito aí para você também tá tirando proveito dessa parceria, beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo de ontem, né? Vitória 3-1 pro Vasco. Não vou falar que o Vasco fez uma grande partida, porque não fez, tem que ser honesto aqui, mas fez um jogo honesto, fez um jogo ali aguerrido, muita vontade de vencer, né? O Vasco nunca ali deu moleza, o Vasco aí o Vasco tentou ali a todo momento, né, brigar, combater. O time do Sport é um time bacana, é um time muito bem treinado ali pelo Pepa, né? A gente viu ontem, principalmente ali no primeiro tempo, um time organizado, buscando ali uma saída de bola ali de pé em pé. O Vasco teve dificuldade, mas a gente tem jogadores que fazem a diferença. Coutinho, Pablo Verrete, Hugo Moura, e foi na diferença desses jogadores que o Vasco conseguiu essa vitória ontem, né? 2 gols do Verrete, um gol ali, né, com uma assistência linda do Coutinho, né, chegando como um elemento surpresa, um outro gol ali que o Nuno Moreira cruza e o Verrete ali, muito contestado o gol, né? Ele briga ali dentro da área com o zagueiro do Sport, acaba fazendo 2-0, depois no segundo tempo o Sport diminui, e aí o Vasco não desiste, né? O Carilli, diga-se de passagem, que a gente tanto critica, que a gente tanto reclama, mexeu muito bem no time ontem no segundo tempo, né? Todas as alterações do Carilli surtiram um efeito positivo, né? As entradas do Adson, do Ryan, do Payet, do próprio Alex Teixeira, né? Os jogadores conseguiram entrar e trazer, né, uma consistência tática bacana para a equipe. O próprio Jair entrou muito bem no jogo também. E aí o Payet num passe maravilhoso, né? Ele dá um passe de costas, acha o Ryan que vai na cara do gol, faz o 3-1, fecha o caixão e o Vasco conquista essa vitória extremamente importante. Primeiro, porque o Vasco pula da 11ª colocação
para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, né? Um aproveitamento atual aí de 66%, sendo que Vasco tem 100% de aproveitamento jogando em casa em São Januário, 2 jogos, 2 vitórias. E, cara, traz confiança, traz moral, autoestima, vai lá em cima depois desse resultado de ontem, né? O Vasco agora tem pela frente aí, fora de casa, o Ceará na terça-feira, né? O Vasco vai ter que viajar, vai ser um jogo aí complicado. O time do Ceará também tá bem no campeonato, tem 4 pontos aí. Ontem perdeu, mas perdeu jogando bem pro Juventude, né? Diga-se de passagem, o Ceará abre o placar, então não vai ser um jogo fácil, mas é um jogo que o Vasco tem condições de sair de lá com um empate, quem sabe até beliscar uma vitória, né? Já pensou sair de lá com 3 pontos, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro já pro clássico contra o Flamengo no próximo final de semana? Sem sombra de dúvida, aí seria muito, muito, muito importante aí o Vasco conseguir, né, ir para essa partida fora de casa, né, e conseguir conquistar pontos, né, principalmente uma vitória que realmente traria ainda mais essa moral e essa confiança, né, subindo cada vez mais. Lembrando que o Carille falou ontem após o jogo, né, que ele não sabe ainda se vai poupar atletas, se vai poupar jogadores, mas o fato é que sim, deve acabar acontecendo, né? Jogadores como Coutinho, o próprio Verratti, que saiu muito cansado, pediu para sair do jogo de ontem, podem talvez não começar a próxima partida como titular. O Carille falou que vai analisar as condições, né, do elenco, dos jogadores, né, a partir de hoje, né? O elenco já se reapresenta hoje ali para fazer um trabalho de recuperação física dos jogadores que começaram a partida como titular e os jogadores que não jogaram fazer um treinamento normal e na segunda-feira definir aí qual será a equipe titular para enfrentar o Ceará na próxima terça-feira. Antes da gente trazer para vocês aqui a coletiva do Carille e a entrevista com o Pablo Verratti, deixar uma notícia importante, tá? Algo depois do jogo que aconteceu ontem que me chamou muita atenção. Na hora que o Dimitri Payet sai ali, né, pela área de imprensa, ele é perguntado em francês, né, por um jornalista que trabalha na Rádio Tupi, sobre a permanência dele no Vasco, né? O jornalista perguntou: e aí, Payet, seu contrato tá terminando, você vai ficar no Vasco? O Payet olha pra trás e dá uma risada, cara, mostrando muita alegria, muita felicidade. Então, pra mim, parece que o Payet vai ficar, tá? Parece que o Payet já deve ter um acordo ali, talvez, com a diretoria do Vasco. Ele deve ter uma redução salarial muito grande. Lembrando que o Vasco tem uma dívida com o Payet de cerca de 2 milhões de reais, se eu não me engano, aí, que pode ser colocado nessa negociação aí como forma de pagamento para ele renovar até o final do ano. E é a pergunta que eu faço para você: você gostaria que o Payet renovasse o contrato com o Vasco pelo menos até o final do ano? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu sei que ele tá tendo problemas aí judiciais, não foi julgado ainda, tá sendo investigado, mas o Payet pra mim é um cara que entrega. Sempre que ele entra, ele consegue achar uma jogada importante, consegue fazer uma jogada ali, né, de dar uma assistência, fazer um gol. Então, se o Payet não realmente tiver problemas sérios na justiça e a coisa não desgringolar, eu acho que valeria a pena sim uma renovação de contrato aí até o final da temporada, para que ele possa ajudar o Vasco, né? Principalmente porque o Coutinho é um cara que não consegue atuar os 90 minutos ali em alto rendimento, e o Payet sempre que entra acaba conseguindo entregar bastante coisa. Então essa é a minha opinião, quero saber sua opinião nos comentários e lembrar a galera que agora vai ter uma entrevista com o Verratti, que a gente conseguiu depois do jogo, e também a entrevista do Carille após a partida de ontem. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, corre lá na Estrela Bet, primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro aí para poder garantir os R$30 de graça quando você se cadastrar e mais o dobro do valor lá do depósito que você fizer, né? Qualquer valor que você depositar vai ser multiplicado por 2. Então, se você botar 100, vão cair 200. Se você botar 1.000, vai cair 2.000 lá na sua conta. Beleza? Tamo junto. Bora para a entrevista agora com Verratti e Fábio Carille. Valeu! Boa noite. Queria que você começasse falando um pouquinho da comemoração ali do seu primeiro gol, que vai o time inteiro abraçar o Carille na beira do gramado. Isso mostra que a torcida, para aliviar um pouquinho a pressão do Carille com a torcida, mostra que o grupo está fechado com ele? Não, mostra que a gente está trabalhando, que confia no que está fazendo. E como eu falei depois do jogo do Sul-Americano, que a gente tem que estar unido. Se a gente não está unido, entre a torcida, comissão técnica, diretoria, jogadores, é difícil que as coisas dêem certo. Então é isso. Só que a gente está confiando no trabalho que estamos fazendo. A gente no dia a dia está trabalhando muito, quer melhorar. Só isso, nada mais. A gente queria que você falasse um pouquinho do segundo gol. Os jogadores do esporte ali reclamaram bastante do possível falta, até o árbitro foi vendo o VAR o lance. Não sei se você teve tempo agora depois do jogo
de olhar as imagens, né? E a sua opinião sobre aquele lance, se você acha que foi falta? Não, acho que não foi falta não. É uma disputa do balão. Ele faz um movimento para trás, sente contato e se deixa cair no chão. Eu sou... Minha única intenção é pegar a bola. Eu não faço nenhum movimento raro. Mas é futebol é um jogo de contato, você tem contato permanente. Eu acho que foi uma decisão muito acertada do juiz. Porque senão a gente tem que ir a cabecear com as mãos atrás. É muito difícil. Ele não quer disputar o balão, está de costa, e estou de frente e vou disputar o balão. Considero que não foi falta, eu acho que tampouco foi falta. E é isso. Verdade. Dois jogos bastante diferentes aqui, duas vitórias importantes aí pro trabalho do Carille, mas o astral aqui dentro de São Januário, na terça, estava mais pesado, vaia, muita crítica, e hoje já uma torcida que apoiou muito, que aplaudiu no final, te incentivou bastante também na substituição. É esse mais o astral que os jogadores querem para os jogos aqui em São Januário? A torcida sempre apoia. A gente não tem nada a falar sobre a torcida lá. Ele sempre apoia. Mas se ele se manifesta, tem todo o seu direito de manifestar-se no jogo, mas só que a gente trabalha muito. Então o que a gente tem que passar para ele é que tem que estar unido, né? Fazer assim. A torcida Vasco é muito fiel, acompanha sempre. Onde a gente joga, vai. Ele tem todo o seu direito a expressar-se, mas a gente tem que mostrar de dentro para fora que estamos fechados, que estamos unidos, que esse é o mensaje que temos que dar para fora. E se a gente está unido, como falei, as coisas vão dar certo. Hoje hicimos um grande show e a torcida foi muito feliz, nós também vamos a casa muito feliz, mas é um ano muito difícil, muito longe, teve muito jogo, então a gente não ganha todo o jogo, as coisas não vão dar certo sempre, mas o que a gente quer passar para a torcida é que a gente trabalha muito, que eles fiquem tranquilos, que apoiem como lo fazem sempre, mas que a gente trabalha, a gente não está brincando no CT, não quer fazer as coisas mal. E a gente só tem que agradecer a torcida, não tem que falar nada para ele. Deixa ele expressar-se, mas nós temos que passar um mensagem dentro para fora também, que a gente trabalha, que a gente é muito dedicado, que tem um grupo que se cura muito, mas se ele quer o resultado, quer ver o time jogar bem, e acontece. Tem que entender que tem uma camisa pesada, que a gente com esta camisa tem que inventar ganhar todo o jogo, tem que ganhar todo o jogo, não só isso, tem que mostrar o futebol, mas vai por isso. E a gente também tem que entender isso dentro também. Estamos tendo a cabeça pesada, que exige muito. Berrete, uma última pergunta rapidinho. Antes do jogo, muitas homenagens ao Roberto Dinamite. Dá para dedicar essa vitória para ele? Sim, claro. Eu falei com o Rodrigo, seu filho, antes do show. Cara, um jogador que fez muita história aqui no Vasco. E a gente tem muita honra de poder representar ele no campo, de hoje regalar uma vitória para ele, para sua família, é muito importante. Assim que a gente ficou muito feliz por isso também. Você desde que iniciou a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, você é o jogador com mais gols na competição. Esse ano você já foi artilheiro do Campeonato Carioca, você está artilheiro da Sul-Americana e artilheiro do Brasileiro. Eu queria saber se você tem alguma meta para esse ano. Não, a meta é que cada gol que eu posso fazer sirva para que o Vasco conquiste uma vitória. Essa é a meta. Depois, se não me toca fazer gol, que o Vasco consiga a vitória também é muito importante. Sempre as metas que a gente se põe são grupais. Cara, a gente tem muita gana muita vontade de conquistar uma taça com esta camisa. A gente acredita que isso é muito importante. Mas fazer gol faz parte do meu trabalho. Então eu trabalho para isso, para darle tranquilidade a meu time, a meus companheiros, que eu falo sempre que sem ele eu não podia fazer o gol que eu faço. Ele brinda muita confiança para mim, isso para mim é muito importante também. Você sobre o seu posicionamento dentro da área, né? É uma característica muito importante sua. Não, mas o pessoal do esporte reclamou da falta. Eu falei recém, cara, é uma situação de jogo.
é um contato de jogo. Eu acho que ele procura, ele busca a falta, porque ele vai para trás e quando sente contato se deixa cair. Ele já sabia que havia perdido na disputa. Então é isso. Minha intenção é sempre buscar a bola. Eu não intento tirar a ele ni fazer falta. Eu acho que o juiz actuou bem nesse lance e deu muita tranquilidade para nós no primeiro tempo de ir 2-0 arriba dele. Segredo não ia falar, não. Pablo, desde que você passou aqui, eu tô olhando pro teu tênis, tá escrito Jumpman, o homem que salta. Você tá saltando com uma beleza, tá fazendo gol de cabeça, hoje se antecipou o zagueiro. Você tá numa fase exuberante, né? Você disse que prefere ajudar, entre fazer gols e ajudar o time a ganhar, você prefere ajudar o time a ganhar. Mas você tá fazendo os dois, né? Ah, está bem, mas faz parte do meu trabalho, mas eu sempre quero que o time ganhe. Porque se o Vasco ganha, eu sempre falo. A torcida feliz, todo mundo feliz, os jogadores felizes. Mas meu trabalho é fazer gol, então como que uma coisa leva a outra. Mas é isso. Tá pulando mais que um jogador de basquete, hein? Cara, eu não sei se sou um jogador que pula muito. Acho que é mais o timing que eu tenho para pegar a bola porque eu falo para João que ele pula muito, mas ele cabeceia muito mal em ataque. Não, eu brinco com ele, mas eu falo sempre para ele, a gente trabalha muita bola parada, que eu não sou um cara que pula muito. Eu sou um cara que tem bom timing com a bola. Acho que é por aí. Você foi um dos primeiros a abraçar o Fábio Carille na comemoração. A importância desse gesto, dessa demonstração, dessa união com o treinador. Bom, cara, mas é uma frase, mas união é a força. A gente tem que estar fechada porque é o melhor para Vasco. A gente, falei recém, trabalha muito, se dedica muito. É um grupo que não faz besteira, que não está de brincadeira. Então, mais por isso. A comissão técnica também, a diretoria também. Mas a gente tem que entender que a camisa de Vasco é uma camisa muito pesada. Então tem que responder sempre. Quando a torcida não fica feliz, a gente tem que entender, eles se expressam. Mas, como falei recém, a gente não tem que reclamar nada da torcida, só agradecer, trazer a eles de adentro para fora e se Vasco ganha, todo mundo fica feliz. É isso. Uma última sua coletiva lá no CT, eu perguntei para você sobre seu momento, né, cara? E você falou que, tá fazendo gols e que falta muito para você se tornar ídolo. Mas com esses gols que você tem feito aí, você está atingindo cada dia mais um passo para poder se tornar ídolo do Vasco. Porque a torcida em si, parte dela já te considera aí muito, né, pelo que você vem desempenhando. Garra, determinação, vontade dentro de campo. Isso aí que o torcedor quer muitas das vezes, né? Eu sigo pensando lo mismo, que para se tornar ídolo você tem que primeiro ganhar título, mas fazer gol. Eu gostaria muito de ganhar um título com esta camisa. Também sei que é difícil, mas eu não trabalho para me tornar ídolo, eu trabalho para que a coisa dê certo dentro do campo, para que todo mundo fique feliz. A gente é uma camisa que tem muita pressão, então a gente quando ganha se sente muito aliviado, muito liberado. O ambiente no CT é muito bom, então é isso. Eu não trabalho para me tornar ídolo, eu trabalho para ajudar a meus companheiros, para ajudar o Vasco e para que as coisas deem certo. Se depois isso acontece, cara, para mim é um orgulho muito grande, uma honra muito grande. Aqui, Verrete, para a gente finalizar desse Verrete, portanto. Tem pouco espaço entre os jogos, serão apenas 2 aí de distância entre esse de hoje e o próximo contra o Ceará. Para você, como um jogador muito físico, até no jogo aéreo, né? Como é que é isso para você e como é que você tem feito para superar isso? Eu tento fazer, eu faço tudo para estar disponível em todos os jogos, mas a gente tem que entender que é muito difícil. O calendário é muito apertado, muito longe. A gente este ano tem Copa Internacional, mas sempre a decisão é do treinador. A gente sempre fala, conversa e tenta fazer o melhor. Fábio Popó, muito atleta no jogo na Corinthians, a vezes dá certo, a vezes não, mas todo mundo tem que entender que não dá para jogar todos os jogos. É quase impossível, mas eu trabalho sempre para estar disponível. Depois a decisão vai ser sempre dele, com a gente conversa, intenta chegar a um acordo, mas eu falei para ele,
cara, eu nunca ia falar que não estou para jogar. Eu ia querer jogar sempre, mas também a gente tem que ser inteligente nisso. Desde também me baixo, boa noite, tá bom? Parabéns pela vitória. Cansou no segundo tempo. Sim, estava muito cansado. Eu falei que depois do jogo Melgar eu me recuperei muito bem para o jogo do Corinthians, me sentia bem. Mas depois do jogo de Porto Cabello para hoje, me custou mais. Mas a gente isso não maneja, são semanas diferentes, jogo diferente. Eu estava cansado e achava melhor, eu conversei com o Fábio no meio do jogo, achei melhor que entre gente que esteja mais descansada para o final do jogo e, cara, deu certo, todo mundo tem que estar preparado. Eu não gosto de sair nunca, mas eu acreditava que o melhor era tomar um descanso, porque sinceramente estava muito cansado. Me custou muito recuperar-me do jogo de mitad de semana para este jogo, mas há semanas que uno se recupera melhor, se recupera diferente, mas como falei recém, eu tento fazer tudo para estar disponível sempre. Ferretti, te perguntar sobre o Fábio Carilli, você abraçou ele ali no final, chamou o pessoal no primeiro gol. Como é que a gente não estava ali? Como é que está sendo a adaptação com o trabalho dele? A gente trabalha, abraça o trabalho dele, porque, cara, falei, a gente não está de brincadeira no CT. A vezes as coisas dão certo, a vezes não. E todo mundo trabalha, tem uma comissão técnica que trabalha, o grupo todo trabalha, não é um grupo que está de brincadeira. Então, é só isso, que a gente tem que estar unido, que é a única maneira de que as coisas dêem certo, que a gente esteja fechado, esteja unido, não só o grupo, sino com a torcida também. A gente tem que trazer a torcida para dentro. Mas também falei, a torcida tem que pedir nada, só agradecer, eles estão sempre com nós, nós precisamos muito dele, porque a gente se hace muito forte aqui em casa. Mas é isso, já falei muito sobre isso. Obrigado. Está chegando o jogo aí contra o Flamengo. Está próximo ao jogo aí com o Flamengo. Qual o recado que você deixa para a torcida? Que a gente entende o momento de pressão que você tem sofrido, dos torcedores, inclusive. Então, eu gostaria que você explicasse como é que o Vasco conseguiu essa vitória contra um esporte que foi muito organizado durante grande parte do jogo e que pressionou bastante o Vasco. E também que você falasse o seu sentimento, né, depois dessa vitória, devido a toda a pressão que você tem sofrido dos torcedores, né, dentro do Vasco. Obrigado. Boa noite. Bom, começando por essa pergunta aí, quero agradecer o apoio do torcedor. Demais, muito obrigado. Diferente do que foi no jogo passado, deixar bem claro, né? Com 15, 20 minutos já começaram a vaiar, já começaram a me xingar. Enfim, hoje o gol do Ferretti saiu aos 32 e minutos antes de sair o gol a gente não vinha bem na partida. O Sport estava melhor e continuamos apoiando. Então, o torcedor é o nosso 12º jogador. 6 jogos desse grupo esse ano em casa, 6 vitórias. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio. Vem junto com a gente, porque essa não é uma luta só nossa, é de todos nós. E sabemos que quando ele está com a gente ali, mesmo nos momentos difíceis, a gente busca força. Busca força e fazer da nossa casa aqui um caldeirão mesmo a nosso favor, e o torcedor faz muito parte disso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou e planejou aconteceu. As características do adversário, as inversões com seus meias, o que a gente projetou da parte ofensiva também aconteceu, chegando bem forte pelos lados. Fizemos 3-1. Em uma semana onde o Sport não jogou no meio de semana, o Sport não teve jogo no meio de semana e nós jogamos na terça, né? E vai ser assim essa sequência, a gente vai precisar de todo mundo. Professor, boa noite, Adília Velato aqui do canal Aqui se Fala de Vasco, e parabéns pela vitória. Na última coletiva, contra o Porto Cabello, eu tinha perguntado para o senhor sobre, quando a gente fala de Fábio Carilli, fala de um sistema defensivo bem sólido, em todos os times que o senhor passou, foi dessa forma. Hoje a gente já vê um time seu, pela parte ofensiva, bem mais equilibrado, um time já que se encontra bem aqui pelo meio campo, em diante, acho que o time do Vasco está bem encaixado. O que precisa ser feito para melhorar essa parte defensiva do Vasco da Gama, que alguns minutos do jogo,
às vezes bate cabeça, às vezes o zagueiro não consegue se encontrar com o volante, há um espaço sempre ali, os volantes avançam as linhas, mas os zagueiros não acompanham, então fica aquele corredor e o time adversário acaba usufruindo. O que pode ser feito para essa zaga, esse sistema defensivo melhorar? Porque a gente tem que geralmente é o que o senhor sempre organiza primeiro dentro do time. Obrigado. Boa noite. Primeiro, essa questão do defensivo foi em 2019. Se buscar todos os números, é um equilíbrio muito bom. Em 2019 era o que eu tinha e a gente foi campeão assim, né, fazendo um ano muito bom com as dificuldades que nós tínhamos. Não tem outro jeito, é trabalhar, levar para campo, orientar. A gente não vai ter muito tempo para treinar, mostrar em vídeo, andar com os jogadores dentro do campo, né, mostrar uma compactação melhor para que a gente melhore. Aí com o trabalho, não tem outra forma. Obrigado. Amigo, qual a importância dessa vitória, além dos 3 pontos, para a sequência do seu trabalho e para a confiança do grupo? O grupo está muito confiante. E eu, como eu falei no último jogo, não me sinto pressionado internamente. Sou muito claro com o meu trabalho, os diretores acompanham, vêm assistir vídeo, viu que a gente conversa com os jogadores. Então, internamente, muito tranquilo. Do jogo do Santos para cá, eu planejei o que eu pensei e deu certo. Se eu não tivesse ganho na terça, se eu não tivesse ganho hoje, tinha dado errado. Então, um planejamento da minha cabeça, discutindo, conversando, que foi feito contra o Corinthians. Se a gente vai com o grupo principal contra o Corinthians, não ia estar inteiro para jogar, não ia estar inteiro na terça e não ia estar inteiro hoje. Né? Então a gente está vendo todos os times aí mudando bastante, não tem jeito e a gente muda de uma altitude. Então aquilo que eu pensei e planejei, graças a Deus, deu certo. Nessa semana. Se não tivesse dado, a responsabilidade é tudo minha, mas graças a Deus deu certo. Carille, boa noite, parabéns pela vitória, Danilo dos Traços 1923. Você começou falando sobre um momento que o Vasco não era o melhor quando o Vasco consegue o primeiro gol. Você entendeu que o Sport tem um domínio mais de posse de bola, uma transição mais rápida que o Vasco, especialmente na posse dentro do sistema defensivo do Vasco, e o Vasco conseguiu ser mais eficiente do que o Sport nas chances que ele teve? Eu não vi o Léo trabalhar. No jogo. Nossa, o Léo fez 3, 4, 5, 6 defesas. Não teve. A gente começa bem o jogo, muito bem. Minutos ali, 5, 6 minutos antes de sair o nosso gol, o Sport estava com domínio, que a gente não consegue pressionar o tempo todo. E como eu já falei na outra entrevista, nós não jogamos contra bonecos. Tem adversário ali que tem qualidade e jogadores ali que já passaram por grandes equipes. Né? O Sport já fez uma Série B muito boa ano passado e reforçou para a Série A esse ano. Então a gente faz ali 20, 25 minutos ali, depois disso daí a gente se perdeu um pouco no jogo, o Sport estava melhor. Uma bola que a gente trabalhou de bola parada, a gente treinou ontem essa situação para atacar ali, a bola passou e o Garret teve muita qualidade para fazer essa bola voltar e a gente conseguiu o nosso primeiro gol ali na partida, que foi muito importante. Boa noite, Carille, parabéns pela vitória. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Me chamou a atenção ao longo da partida as suas reações em relação à linha defensiva do Vasco, em muitos momentos muito recuada. Você identificou isso como um problema? O Maurício me dá esse comando ali atrás. Com eles ali, eles ficam meio que assistindo o jogo assim, e muitas vezes, eu lembro de um lateral lá no campo defensivo do Sport, a gente lá atrás ainda. Sobe, compacta, era um time que tinha muitos jogadores por dentro girando, se tem espaço, o Sport acaba facilitando. Então é preciso formar novos líderes nesse time. Preciso, um time que fale mais, que se orienta, não que fale depois que acontece. Aí não adianta. É falar antes, ter um olhar que ali, a gente trabalha, treina, e muitas vezes ali a gente não consegue passar com o barulho da torcida, com o calor, que são coisas de momento. Então, para mim, faltou a gente subir mais rápido ali para estar mais compacto e bloquear melhor esse meio de campo do esporte. Carille, boa noite. Sérgio, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória, pelo desempenho. Eu queria que você falasse a respeito do lado direito do campo. O Vasco joga muito pela esquerda, pela direita o seu titular hoje é o Garret. E você vem utilizando muito o Alisson, que vem voltando de lesão. Mas ambos têm características bem diferentes. O Alisson mais velocidade, o Garret mais controle de bola.
Queria que você falasse se o Alisson já tem condição de atuar os 90 minutos e o Garrett titular por opção, se o Alisson já tem, ainda está se recuperando fisicamente, por isso você vem fazendo essas questões das substituições. Como que o time trabalha a diferença quando tem o Alisson por ali e quando tem o Garrett por ali? Se me permite, só explicasse por que você utilizou hoje o Alex Teixeira e não o Lloyd, que é o que vinha entrando na posição do segundo tempo. Obrigado. Qual que é a primeira mesmo? Então fala Garrett Adson. Não, ó, o Adson não foi nem relacionado com o último jogo por conta de uma dor. Ele está no processo de volta, hoje jogou 30 e poucos minutos, eu não sei como é que ele chega amanhã. O Adson ainda está nesse processo de volta, treina 2, 3 dias, daqui a pouquinho tem que tirar um por essa dor, controlar essa dor, é uma lesão que eu sei que ela é chata, né, então sem condições nenhuma de iniciar o jogo ainda. Mas espero o quanto antes para que a gente fique com o grupo mais forte. O Garrett é mais meia e o Adson é mais atacante, e isso é muito claro, né? Na sua pergunta você já viu que é isso mesmo, né? Então o Adson ainda está nesse processo, espero que ele termine bem o jogo hoje, consiga treinar amanhã e viajar com a gente para o Ceará. O Verrete pede para sair, ele encosta, eu estou cansado, tal, até te surpreender, né? Um guerreiro que é, e pediu para sair. Então a entrada do Ryan foi mais pela questão também da preocupação da bola aérea, que eu sei que ele me ajuda. Né? E com o Alex, para que a gente flutuasse e saísse dos zagueiros, a gente tivesse mais jogadores no meio do campo para ter mais a posse de bola. Essa foi as ideias de fazer essas substituições hoje. Obrigado. Boa noite, Carinho. Meu nome é Pedro, da Assessoria Esportiva. Eu queria falar sobre o relacionamento, porque você acabou de comentar que pela diretoria você se sente internamente muito prestigiado. O Verrete fez o primeiro gol e correu atrás do senhor, inclusive chamando o banco de reservas também para demonstrar esse apoio ao senhor. Eu quero saber, no julgamento seu, o que o senhor acredita que falta para melhorar o relacionamento com a torcida, porque resultados, por exemplo, com o Santos, o senhor teve e acabou sendo campeão da Série B. Mas com o Santos, apesar do resultado hoje, da vitória de hoje, ainda sinto que tem uma rusga entre você e a torcida. Eu quero saber, na sua opinião, o que talvez você ou seus jogadores, a postura, precisa ser feita para que esse relacionamento seja reatado. Obrigado. É resultado e a gente fazendo por merecer dentro de campo. De 2020 para cá, você sabe quantos técnicos passaram pelo Vasco? Entre técnicos até o final de 24 e interinos, 23. E dos 23, nenhum teve vida fácil. Então, assim, muitas vezes não é o Carille, é quem estiver ali. Quem estiver ali, né? Que eu sei que tiveram um pouquinho mais de paciência, mas ainda teve problema, foi o Jorginho, que ficou 2 meses. Né? Foi o que tiveram um pouquinho de paciência, mas mesmo assim teve problema. Né? Então, eu sei dessa impaciência da torcida, eu entendo e respeito. Né? Na hora que eu chegar aqui eu vou pegar e vou falar, pode ter que nos ajudar mais, que nem eu chego aqui hoje e agradeci, e vou agradecer mais uma vez. Muito obrigado, são muito importantes, faz muito parte dessa vitória, e tem que ser todo jogo assim para que nos tornemos cada vez mais fortes. Boa noite, Fábio Rainel, candidato a jogado, também de vitória. A pergunta é sobre o Rainel, aqui, eu queria que você pergunta para você como que você enxerga a melhor maneira de utilizar em campo, seja por ponta, por dentro, como nós, e se existe a possibilidade dele ser usado como grupo de ataque no Verrete. Já jogou comigo nas 3 posições, jogou como 9, jogou pelo lado direito, onde ele se sente melhor, quando não está de 9, e jogou pela esquerda. Então vai depender muito do jogo, vai depender muito do que a gente precisa. Começar o jogo primeiro, o Verrete eu não vejo, mas daqui a pouquinho, durante o jogo, sim, precisar de resultado, a gente chega bem pelos lados, tem 2 caras dentro da área para terminar a jogada, pode ser, mas eu não vejo nesse momento iniciar com os 2. Boa noite, Carille, Sérgio, do podcast dos Maltinos. Mais uma vez você fala do calendário. O Verrete pediu para sair, o Coutinho também cansou. Você tem já um projeto para poupar jogadores para a próxima partida com o Ceará? Vai ser de jogo a jogo, amanhã a gente começa a ver sobre isso. Amanhã esses jogadores, é claro que chegam sem condição de fazer nada, esses que iniciaram. Os outros vão para o campo para trabalhar, quem não iniciou.
E aí ali a gente já começa a conversar com os atletas, mas é na segunda-feira que a gente começa a ter uma ideia, porque bate 48 horas na segunda, que é onde o cansaço bate, a recuperação, a gente faz, tem tudo ali no CT para que a gente possa buscar para saber a real situação desses jogadores, né? Então assim, nesse momento não, mas amanhã a gente começa a conversar e ver planejar o jogo do Ceará e muito provável que só na segunda a gente começa a discutir sobre algumas mudanças, se for o caso. Boa noite, Carlinhos. Thaís Ramos, da TV Nova Nordeste. Eu sei que você já falou um pouco sobre esporte e alguns pontos, mas eu queria retornar isso. Duas perguntas em uma. A primeira seria se o esporte, de fato, veio como você estava imaginando. E o segundo ponto é quais foram os pontos necessários para conseguir impedir que o Leão saísse daqui com os 3 pontos. O que foi preciso para impedir o jogo do esporte? Queria que você pegasse essa análise e você veio de fora do que foi construído aqui. Os 2 armadores do esporte é o Sérgio e é o Lucas Lima. Então a gente se preocupou muito, falando do sem bola, se preocupou muito com a flutuação desses atletas e o lado oposto, que eles trabalham muito bem. O Lucas Lima pega aqui pela direita, leva para dentro e acaba girando lá, e a gente quase toma um gol ali no final do primeiro tempo, numa bola onde a gente não conseguiu acompanhar. E o Sérgio do lado contrário. Sei que o esporte perdeu um pouco por ter que colocar o Chico ali como lateral esquerdo, por ter perdido seus 2, perde um pouco a questão ofensiva, né? Mas vem já desde o campeonato estadual o esporte fazendo um 4-3-3 bem clássico, muito bem treinado, muito bem definido, com o Pablo sendo esse 9. O Pablo nunca foi um 9, jogou como meia durante boa parte da sua carreira, saindo ali e tendo muitos jogadores por dentro para jogar com combinação. Foi esses detalhes aí que a gente procurou fazer estando sem bola e com bola, principalmente assim, o lado oposto também, trabalhar e fazer essa bola girar. No primeiro tempo faltou a gente tirar da esquerda e trazer essa bola para a direita, 2, 3 momentos assim que eu lembro bem de cabeça, não vi os lances ainda, que a gente poderia ter terminado pela direita, né? Basicamente foi isso que eu trabalhei, começar pelo lado e terminar pelo outro na parte ofensiva. Boa noite, Carlinhos. Alana Fonseca, da Nação Esportiva. Parabéns pela vitória de hoje. O Vasco estava precisando dessa vitória, estava esperando essa vitória, depois de ter vencido o último jogo. E eu queria conversar um pouquinho sobre o Paier, né? Ele entrou no lugar um pouquinho, uma substituição que a gente já está acostumado a ver. Como você imagina ele para o restante da temporada? Jogador com muita qualidade, um jogador que sabe esconder a bola, sabe prender a bola. Pela situação do jogo ali, o time também pede para ser substituído ali pela situação do jogo, foi muito importante, ele entrou muito bem, aprendendo, fazendo o time jogar, é um jogador de muita qualidade, a história dele mostra isso, e vai ser muito importante para nós toda vez que a gente precisar, porque é um cara que é muito de grupo, está nos ajudando bastante no dia a dia, está treinando muito, né? E isso coloca pressão nos titulares também para que vá bem, e isso quem ganha é o Vasco aí, estão todos bem aí e prontos para jogar. Parabéns, professor Carinho. Desde o primeiro minuto a gente viu o Vasco aguerrido, o Vasco querendo ganhar o jogo, e a gente viu o Vasco com muita raça, com muita determinação, e isso que é o importante. As críticas vêm, mas a gente também tem que te exaltar pela vitória de hoje, porque o Vasco é um Vasco muito forte aqui dentro, e o Vasco ainda não perdeu aqui dentro de São Januário. Eu queria saber de você esse momento que o Vasco está vivendo dentro de casa. Muito obrigado. Os 3 jogos, né, do Santos, o último jogo a gente fez um jogo muito bom. Não era jogo só para 1-0, tanto de chance que nós criamos no jogo da Sul-Americana. A gente não criou só para 1-0. Criou para ser mais, infelizmente não aconteceu. Então esses 3 jogos aí, o jogo contra o Botafogo também, aqui dentro, a gente foi aguerrido, só que a gente tem que levar isso para fora se a gente quer mais. Não é só resultado dentro de casa, é muito importante, tem que fazer, só que a gente tem que levar isso para fora também. Já falei isso pós-jogo aqui, parabenizando todo mundo, mas já amanhã começar a conscientizar das informações que a gente passa sobre o adversário e ir lá para jogar bem. Ir lá para jogar bem contra o Ceará e fazer por merecer, e vir com a vitória, ir lá para buscar a vitória, que é isso, é o tamanho do Vasco. Carinho, boa noite. Parabéns pela vitória. Eles também do Vasco. Então, Fábio, minha pergunta é o seguinte. Primeiro tempo, intensidade boa do Vasco. Todo jogo. Por que sempre no segundo tempo
o Vasco cai de produção, a intensidade. Hoje, por exemplo, estava 2-1, tomou aquela bola no travessão, a torcida meio tensa, com medo do empate, né? E Ryan entrou ali e fez o gol. Por que sempre no segundo tempo o Vasco cai de produção? Ainda tem jogadores se adaptando, que é o caso do Garré e do Nuno. Posso falar? Ainda tem jogadores se adaptando, o caso do Garré e do Nuno. Temos problemas com jogadores de idade. E isso a gente vai ganhando. E tem a sequência de jogos também. Fizemos o Santos, tivemos que jogar na altitude lá, que esses caras foram guerreiros demais, e já vem para o Corinthians sem tempo de treinar, e já vem para terça, e já vem para hoje, e terça-feira tem jogo outra vez. Então, como a gente está imprimindo uma intensidade muito forte, não é muito fora do normal que no segundo dá uma caída, só que a gente está entregando a bola muito fácil. A gente tem que descansar, recuperar e se organizar com a bola no nosso pé. Isso aos poucos vão melhorando, os jogadores vão entendendo, os jogadores que estão chegando vão se adaptando e todos vão melhorando, isso vai ser muito importante para nós. Boa noite, Teixeira do canal Sandro Ramos. Minha pergunta é curiosa. Na terça-feira ganhou de 1-0, saiu correndo por causa das vaias. Hoje, 3-1. Por que saiu correndo de novo? Não é o momento de repente, ouvir a torcida de uma outra forma? Sempre fiz isso na minha carreira. Sempre. No jogo contra o Botafogo eu só não saí correndo porque meu joelho estava doendo. Tem um problema sério no joelho. De vez em quando ele me trava. Mas sempre na minha vida toda eu gosto de entrar, de cumprimentar o pessoal que está ali, os roupeiros, os massagistas, o pessoal que está ali, ficar perto deles, esperar os jogadores entrar, pensar no que falar, é o meu momento. Mas isso foi feito em toda a minha vida, toda a minha carreira. Boa noite, Fábio Carneiro. Aqui é Tio Rômulo do canal João dos Maltinos. Críticas vieram no Corinthians, vieram no Santos. Críticas estão tendo aqui no Vasco. É prenúncio de campeonato ganho. Mais pressão para mim. Ó, tá meio que geral isso daí, meio de semana aí o Grêmio ganhou de 2-0 e também aconteceu um problema lá. A gente está vendo meio que geral. A gente está vendo aí de uma forma geral em todos os lugares aí. O meu amigo Baba falou que no Botafogo também aconteceu. O importante é a gente estar cercado aqui de pessoas que sabem o que a gente está fazendo. A gente faz reuniões todos os dias para discutir, para olhar, para falar, para olhar o jogo anterior para que a gente melhore, para olhar o adversário e já começar a levar informações para o adversário. Então ali dentro, em nenhum momento assim houve dúvidas dentro do nosso CT. Sou muito claro com todos, minha porta é aberta. As reuniões com os jogadores, entram várias pessoas que não são jogadores e acompanham. Com isso, vamos ganhando confiança, eles vão ganhando confiança numa linha de trabalho que tem que ter, e quem sabe, a gente faz tempo que o Vasco não tem uma conquista grande, quem sabe não seja com nós. Vamos trabalhar quietinho, dia a dia, Eu gosto desse negócio aí, cara. A gente trabalha, eu gosto. Quietinho, acho que não tem outra forma, quietinho, e a gente fazendo por merecer dentro de campo esse apoio. Obrigado, boa noite, pessoal. Susana de moça,
Fogo!